Hello Super! Sejam muito bem-vindas à nossa terceira temporada do podcast. Hoje o Supers Podcast está numa nova cor para vocês. Estamos começando esse ano de 2024 super diferente, num cenário diferente e o mais aguardado. Hoje eu trouxe eles para falar um pouquinho com vocês e para a gente contar o porquê do Supers, como nasceu o Supers. Estou abrindo aqui um pouquinho da minha intimidade familiar com vocês e trouxe aqui nada mais, nada menos do que eles, os meus 3 filhos, e eles vão se apresentar para vocês. Hello Supers, meu nome é Flávio Evangelista e eu tenho 12 anos. Hello Supers, o meu nome é Isaac e eu tenho 9 anos. E o Baby John? Também. Quantos anos você tem? 4. 4 anos? E você já vai pra escolinha? E o que você tá aprendendo na escolinha? Letrinhas. Letrinhas? Você gosta de estudar? Então tá bom. Então vamos bater um papo aqui com a Supers. Por que a mamãe colocou esse nome de Supers? Eu acho porque ela quer falar que todo mundo tem algum negócio bom e especial dentro deles. E você, Benjamin? Eu acho que o nome é Super porque ela começou esse canal para mostrar pro mundo que toda mãe pode fazer alguma coisa bom para os filhos deles. E igual o Isaac falou, para mostrar que todo mundo tem alguma coisa especial dentro deles. E que todas as mulheres e todas as mães podem ser uma super mãe, né? E hoje, nessa introdução dessa terceira temporada, eu trouxe os meninos justamente para mostrar para vocês do porquê que eu iniciei o Supers, né? Supers de superação, supers de para você se descobrir uma mulher super dentro de você, de dentro para fora. E agora aqui no canal a gente vai estar não só falando do Supers Podcast, trazendo as entrevistadas, mas também agora nós vamos ter um quadro especial do Clube Hannah, onde eu trouxe todo esse estudo de treinamento, de cursos, workshops, para falar da importância do planejamento e da gestão, que eu já venho falando lá no Instagram. Gestão 360, que eu falo dentro da minha empresa, onde eu trabalho, né, com um time hoje de profissionais. E agora nasceu o Clube Hannah, que vocês vão poder acompanhar toda a nossa trajetória do Clube Hannah, que é inspirado e criado para falar sobre gestão. Então, a gente tem muitos treinamentos, cursos já disponíveis e agora aqui na plataforma do YouTube. As agendas Hello Supers nasceu na função, né, de ajudar as mulheres dentro do lar a se organizar. A agenda de 2024, a gente teve 2 edições maravilhosas e ela tem um manual muito importante. E, inclusive, o Isaac e o Benjamin, assim que a gente personalizou a agenda, eu criei para eles tanto um devocional para o Isaac e outro devocional para o Flávio Benjamin, com capa personalizada e tudo mais. Mas eu queria que vocês falassem para Supers o porquê que a mamãe fala tanto de usar a agenda. Qual que é a importância de usar a agenda? Para organizar a sua... Quer falar em inglês? For you to organize your life. E agora você, Benjamin. Minha mãe fala para usar uma agenda para organizar as coisas que você faz em dia a dia, para planejar eventos e etc. E a importância maior da agenda não é só para você ter esse planejamento de saber o que você vai fazer, mas é a gestão do tempo. Gestão do tempo, porque o nosso tempo ele é muito precioso. E o Isaac falou em inglês justamente isso, que é o planejamento e a organização, né, Isaac? E o porquê que na vida das crianças também é importante ter agenda e é importante a gestão do tempo. É importante porque nessa geração, muitas crianças ou pessoas só querem fazer uma coisa e não querem dividir o tempo deles. Tipo, tem pessoas que só trabalham, mas não come ou não faz nada mais. É um nível bem forte. Esse aqui nem come, hein, Benjamin? Nem come, mas tem casos, né? Eu acho porque você precisa ter tempo para tudo
e não só fazer um negócio, porque que você faz um negócio, você nunca vai fazer nenhum negócio novo. Isso mesmo. Isaac, pode falar inglês aqui. Fala inglês aí que depois nós traduz aqui. Eu já falei um pouco. É porque o Isaac, ele tem, vocês podem perceber que ele fala negócio e ele não consegue encontrar outras palavras em português. Porque hoje a língua principal do Isaac é o inglês, né? Mas eu cheguei aqui nos Estados Unidos, o Benjamin estava com 6 anos e o Isaac estava com 3 anos. O John, ele nasceu aqui nos Estados Unidos e, inclusive, até essa questão do nome, né? Meu nome completo é Ana Paula de Araújo Evangelista. Hoje eu utilizo Ana Evangelista, porque aqui a gente usa muito o first name, que é o primeiro nome, e o last name, que é o último nome. E o Benjamin, né, que a gente colocou o nome dele, Flávio Benjamin, aqui nos Estados Unidos ele é conhecido mais como Flávio Evangelista. Então, por mais que os nossos nomes sejam muito compridos, né, no Brasil a gente coloca o nome do pai, o nome da mãe e aquela coisa toda. Então, aqui a gente usa o primeiro e o último nome. E o Isaac ficou um nome mais fácil, porque é um nome menor, não é nome duplo, então é Isaac Evangelista. E o nosso Baby John, que nasceu aqui, que é o nosso príncipe, né, o americano. E a nossa trajetória quando a gente chegou aqui, Benjamin, como que foi quando nós chegamos aqui? Você lembra um pouco da nossa história, como que era? Se a gente tinha carro, se a gente andava a pé, como que foi essa história aí? O que você sentiu de diferente da nossa vida no Brasil para a nossa vida aqui nos Estados Unidos? Primeiro, como que nós já estávamos no Brasil por um bom tempo, bem, não eu, mas minha mãe e meu pai, nós já tinha tudo lá, nós tinha como fazer dinheiro, nós tinha uma casa e nós tinha tipo praticamente tudo. E mudando para um outro lugar é tipo recomeçando sua vida e recomeçando tudo. Nós não tinha apartamento, nós vivia em hotel e a maioria das coisas que nós precisava pegar nós andava porque nós não tinha carro. Uhum. E o que mais que você lembra dessa época, Isaac? Nós chegamos aqui em 2018, Isaac tinha 3 anos. Eu não ia pra escola ainda e a gente não tinha carro e precisava andar igual todo lugar, menos quando a gente pegava Uber. A gente andava muito, né? É. Então é isso que você lembra daquela fase. Mas foi uma fase boa? Sim e não, porque tinha andando um montão e também era um pouquinho legal porque tinha mais vistas. É verdade, a gente andava bastante, então aproveitava bastante o tempo. E essa fase eu vivi integralmente para as crianças, né? Então eu fui a mãe 100% do lar e fui a mulher 100% do lar. Eu vivi esse tempo de rompimento, onde eu precisei quebrar alguns padrões, na qual no Brasil a gente tinha uma assistente que fazia todo o nosso serviço de casa, ajudava com todo o serviço de casa e eu só fazia a gestão, eu não me preocupava com essa parte. As crianças, tanto o Flávio Benjamin quanto o Isaac, eles tinham as babá, né, que também era a nossa assistente que ajudava a cuidar das crianças, então eu tinha essa participação muito especial dessas pessoas dando essa rede de apoio. E chegando aqui nos Estados Unidos, a gente não tinha nem a assistente do lar, nem a assistente babá que ajudava com eles, então eu me vi em todos esses papéis, cumprindo todas essas funções e eu precisei recomeçar, né, e aceitar esse momento tão importante que foi ficar full time dentro do lar. E aí vem uma passagem muito importante que eu vou contar para vocês logo mais, mas agora eu só queria fazer essa introdução e essa abertura com as crianças para vocês conhecerem um pouquinho deles. E eu queria que vocês deixassem, Benjamin, aqui para as mulheres e para as supers que vai assistir, ou de repente elas vão mostrar para os filhos dela, o que a mamãe passa para vocês de mais importante na caminhada de vocês até agora. O que a mamãe e o papai passa para vocês de mais importante? Umas coisas que vocês tá falando recentemente, porque eu e o Isaac gostamos de jogar muito, igual muitas outras crianças, e eles não têm um problema com isso. Eles deixam nós jogar, mas eles ensinam nós dividir nosso tempo, não ficar o dia inteiro, 24 horas jogando, né? Tipo, ler um livro, ou ir lá fora, ou fazer alguma outra atividade. E outra coisa que você acha que é importante na sua vida financeira?
O papai já te ensinou e te ensina que você pode estar falando para as pessoas que tá assistindo a incentivar os filhos a fazer também. Meu pai, desde quando eu era pequeno, ensinou eu a investir. Ele fez eu investir em moedas e não gastar o dinheiro em coisas tipo inúteis. Uhum. Não só em supérfluo, né? Saber administrar o seu dinheiro. Uhum. E você, Isaac? Eu acho igual a mim, precisa separar o seu tempo, porque a gente joga igual um montão e não tava fazendo uns negócios, mas agora a gente está separando para brincar com o nosso irmãozinho e ir lá fora ficar caminhando e negócios assim. E você gosta de ler? Sim. E você vai bem na escola? Sim. E qual que é uma atividade extracurricular que vocês fazem, que vocês não gostavam, mas agora vocês aprenderam? A tocar? Vocês gostam de tocar, não gostam de tocar, mas o que vocês tiraram de lição sobre a música? Como tocar instrumento? O que vocês tiraram de lição? Por que é importante a gente aplicar nosso tempo em outras atividades, mesmo que a gente não goste? Porque a gente colocar o nosso tempo em um negócio, a gente pode ficar viciado. Viciado. E a música, ela ajuda no quê? Quando meus pais sempre falam pra eu tocar música ou algum instrumento, no começo eu não quero tocar, mas só que daí quando eu começo a tocar, eu gosto de tocar o meu instrumento. Benjamin começou a estudar música com quantos anos? 6 anos. E começou a tocar com 8, né? 8, E você, Isaac? Eu acho que é importante porque tira tempos dos negócios que você gosta e algumas vezes é mal. E tocando é um negócio bom porque faz você conectar com Deus mais. John, e você tá estudando a música, John? Sim. Você gosta de estudar música? Sim. Já sabe as notinhas? Então tá bom. Muito obrigada pela participação de vocês. Fiquei muito feliz que vocês vieram dar um depoimento aqui. Quer deixar uma mensagem para Supers e para as crianças que estão assistindo? A gente tem que falar para eles sobre a honra. O que é a honra? Por que a honra é importante? Se você honrar eles honram você também. E é mandamento do quê? Da palavra de Deus. Bíblia. Que lindo, isso mesmo. Então, o que vocês podem deixar de mensagem para quem está nos assistindo agora, como criança e como filhos? Sempre honra seus pais. E você, Isaac? Honra seus pais porque eles tá certo. Eles estão sempre fazendo o melhor para vocês. E todas as mães podem ser uma Super. Então, fala parabéns para Supers. Parabéns, Super. Fala, seja uma super. Continua sendo uma super. Se Isso. você não é uma ainda, seja uma. Seja uma. Descubra isso com essa força que existe dentro de Deus. você. Essa força de super existe dentro de você, certo? Obrigada, crianças. Tchau, super. Dá tchau para Supers. Thank you very much. Vamos dar continuidade nesse momento especial, onde eu vou falar para vocês da minha trajetória, da minha jornada de Supers, na qual eu já venho aí, né, apresentando essa minha história nos eventos, apresentando essa minha história em várias palestras na qual eu já fui. Então, para vocês que não tiveram a oportunidade de estar presencialmente, não tiveram acesso a esse material, a esse conteúdo onde eu conto um pouco da minha história, hoje eu sentei aqui para bater esse papo para vocês e vocês que acompanham aqui no YouTube, nas redes sociais, para vocês ouvir um pouquinho, né, através de mim, como que foi esse processo meu de Supers aqui nos Estados Unidos, o porquê que nasceu o Supers, essa superação e por que eu comecei a chamar as mães no Instagram, né, lá no começo do Instagram, quando eu iniciei, falando sobre as mães supers, seja uma super, nós somos supers, enfim,
Porque eu me redescobri aqui nos Estados Unidos, né, como uma super mãe, porque eu precisei viver esse momento 100% full time, integral dentro do lar. Mas para você que está chegando aqui agora, eu quero me apresentar, eu sou Ana Evangelista. Meu nome completo é Ana Paula de Araújo Evangelista, mas aqui eu uso esse nome, o primeiro e o último nome, Ana Evangelista. Então eu sou casada, sou mãe de 3 desses príncipes lindos que vocês acabaram de ver, né? E quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos em 2018, eu tive essa trajetória de recomeço, como todo imigrante passa, né, por essa redescoberta da sua própria vida, da sua própria identidade. Então a gente começa a fazer vários questionamentos. E eu, lá no Brasil, formada em gestão empresarial, empresária, com comércios, enfim, e cheguei aqui, eu precisei romper, né, que a gente não precisa ser a nossa função. E a gente vai se redescobrindo que funções, cargos, bens são coisas e que nós somos a peça mais importante e fundamental em toda essa trajetória, em que a gente não deve se agarrar nisso e se apegar nisso e achar que por causa daquilo que a gente precisou deixar ir, né, a gente tem uma história ainda muito linda pela frente e que a gente não precisa se sentir incapaz, essa é a palavra, porque foi exatamente assim que eu me senti quando eu imaginei que a minha vida, a partir daquele momento que eu deixei tudo para trás e que precisei recomeçar, eu me senti incapaz, mas essa incapacidade me fez romper e redescobrir um novo caminho. E nesse redescobrir um novo caminho, enquanto eu precisei ficar dentro do lar, eu busquei conhecimento através das redes sociais, do YouTube. Eu selecionei canais, pontos importantes da onde eu sabia que eu podia agregar na minha vida conhecimento, e ali eu peguei um caderno, uma caneta e comecei, né? Então eu administrava o meu tempo, separava um tempo enquanto eu fazia todas as minhas demandas de casa, de mulher, de mãe, enfim, ajudando as crianças. Eu comecei a separar o tempo para estudar, e nesse tempo de estudar eu fui adquirindo muito conhecimento. E eu percebi ao meu redor a dificuldade de muitas mulheres, que elas não conseguiam, né, administrar esse tempo e fazer com que essa gestão do lar, essa gestão do seu tempo, ela pudesse ser administrada de uma forma positiva, vivendo ali aquela sua fase, respeitando o seu momento, se redescobrindo, mas sem deixar de acreditar em você. Então ali eu comecei com aquele caderninho básico da Dollar Tree, fazendo as minhas anotações, recordando tudo aquilo que eu já tinha aprendido, mas sempre havia um bloqueio. Por quê? Porque muitas das vezes, se você está com pessoas que não te incentivam, você vai se paralisando no meio do caminho. Às vezes você vai deixando que o medo toma conta de tudo isso, né? Então a minha história, ela refletiu na vida de outras pessoas de uma forma positiva a partir do momento que eu decidi que eu precisava me posicionar, né? A minha história na chegada inicial dos Estados Unidos, eu vivi um tempo morando em apartamento, eu precisei me readaptar financeiramente, né? A estrutura que eu tinha no Brasil eu não consegui trazer comigo. Então, todas as ajudas que eu tinha, todos os bens que eu tinha, tudo isso eu precisei deixar pausado para poder entender que aqui seria de fato um novo recomeço. Recomeço financeiro para viver com a moeda do país, precisando economizar, viver com aquele pouco que a gente tinha inicialmente, viver a espiritualidade e a fé de uma forma muito maior, muito mais forte. Então, tudo isso foi positivamente. Naquele momento que eu achava que estava sendo negativo, que eu estava tendo que romper, que estava sendo difícil, hoje, né, depois dessa jornada, na busca do autoconhecimento, eu entendi que tudo foi para melhorar. Então, toda a caminhada, quando a gente fala assim que a gente está vivendo o processo, a gente precisa olhar para esse processo difícil e entender o porquê que nós estamos passando por aquilo, o que a gente pode tirar de proveito daquilo, o que está sendo para nossa edificação. Então, fácil não é, seja em tempos bons ou tempos ruins, a nossa vida, quando a gente para fazer uma autorreflexão, a gente entende que a gente veio aqui nessa terra, nesse mundo, né, por um tempo determinado. Porque na nossa imagem cronológica, a gente sabe que a gente nasce, né, a gente nasceu ali com 0 e a gente não sabe exatamente qual vai ser o dia que a gente vai partir, seja com 20, com 25, com 30, com 36, com 40, né? A gente sabe que existe aí as pessoas que vivem até os 100, 100 e poucos anos, mas qual será essa idade que a gente vai ir, né? A gente não sabe. Mas eu gosto muito de falar para vocês sobre fazer projeção, sobre fazer planejamento independente da fase e da circunstância e do momento que você esteja, porque sempre há uma luz no fundo do túnel, sempre há
um caminho novo para você criar, sempre é um novo caminho para você trilhar, mas desde que você deseja olhar com positividade para tudo isso, desde que você deseja olhar com gratidão para tudo isso. Ana, mas o que você de fato precisou superar, além de ter que romper tudo que você deixou para trás, financeiramente, enfim, na sua vida? Gente, falar de superação, como vocês já viram aqui no podcast, já teve tantas histórias lindas de superação, né? Então, assim, quando você deixa os familiares para trás, quando você chega no país, você não tem apoio de ninguém, você não sabe a língua, você não sabe se comunicar. Então, tudo isso vai gerando dor interna para as pessoas. Por quê? Porque isso é algo novo e você precisa romper. Então, quando a gente traz essa consciência de rompimento, né, para melhor, então a gente começa a ter essa fé e essa consciência de que tudo vai passar. Nada daquilo vai ficar para sempre. Então, ou eu permaneço ali, no sofrimento, na dor, na estagnação, ou eu resolvo olhar com positividade, fé, esperança e criar algo e planejar algo melhor para o nosso futuro. Então, eu tive aquele momento que eu precisei andar a pé por 1 ano e pouco aqui, né? Eu tive aquele momento que eu precisei reduzir a minha vida financeira, né? Que eu até brinco com as meninas nas palestras, falo assim, gente, eu andava de chinelo havaiana e ia na Dollar Tree comprar com $1 o pacote do arroz, do feijão, né? Então, assim, eu precisei passar por isso, entender e vivenciar tudo isso e me colocar no lugar do outro. E algo que eu aprendi muito importante, né, com os meus pais é sobre respeitar as pessoas, respeitar cada história, respeitar o próximo. Isso eu levo para minha vida, vou levar. E aqui se intensificou mais ainda. Quando eu criei o podcast também para trazer pessoas, né, conhecimento, para eu poder fazer essa linha de network que eu não tinha, porque eu fiquei muito tempo, né, privada de sair, de fazer amizades, de conexões, porque eu não tinha condições, eu não tinha carro, eu não tinha nada. Então, eu fiquei muito tempo desconectada da sociedade, mas enquanto isso também eu estava buscando conhecimento, igual eu falei para vocês. E respeitar o próximo foi o que eu quis trazer dentro do podcast para vocês conhecerem mais histórias. Porque eu falo que histórias, elas podem inspirar outras vidas. Histórias, elas podem impactar. E às vezes você está passando por um momento, uma fase que você acha que não tem saída, que não tem solução. E de repente você escuta uma história, né? Através de um podcast, através de um vídeo, que você se conecta com aquela história, que tem a ver com a sua, e você se permite a sonhar e falar, uau, aquela pessoa passou por isso, aquela outra história tem a ver com a minha, então eu também vou trilhar por esse caminho, eu vou me inspirar, eu vou criar uma força que eu sei que existe dentro de mim para poder eu chegar, né, lá também e ser vencedora. Por quê? Sempre vai haver desafios na nossa vida e vai ser fases, né? Então, todos os dias a gente está sujeito a passar por situações difíceis, por um momento ruim de saúde, por um momento ruim de rompimento de alguma coisa, enfim. Mas o mais importante é que quando você entende que tudo que você faz vai refletir positivamente na vida das pessoas, você começa a reclamar menos, você começa a ser mais grato, você começa a parar de falar mal. Então, o respeito em si, de uma certa forma, é sempre você olhar para as pessoas e respeitar a história dela, porque por trás de cada pessoa, de cada mulher, que a mulher se separou, que a mulher não sei o que, entenda que ela tem uma dor, entenda que ela tem uma história. Então, se você respeitar, ao invés de apontar, de criticar, de falar mal, você vai ter uma vida mais abençoada. Eu falo, inclusive, que a gente tem os sentidos, né? O olho de olhar, então tudo que a gente olha ao nosso redor, ao nosso ambiente, influencia também nos nossos sentimentos. Então, o que eu falo para as mulheres que estão dentro do lar, que querem empreender, ou para as que já empreendem? Observe o seu ambiente que você vive, da sua casa, do seu trabalho, se tudo faz conforme aquilo que você pensa. Senão, começa a mudar tudo isso, começa a limpar, começa a organizar, começa a dar uma mudada, porque a nossa visão automaticamente influencia, né, nos nossos sentimentos. E esses dias eu estava até falando nos stories, vou compartilhar aqui para vocês no YouTube, sobre o nosso sentir também, né? Porque, como eu falei da visão, a gente também sente, né? E o nosso cheiro, ele exala. Às vezes a gente acorda num dia de manhã e tá um pouco desanimada, e às vezes você acorda, vai lá, faz o seu hábito matinal de autocuidado, passa um perfume, e só de você passar um perfume parece que dá uma revigorada, passa um bom ar, coloca uma vela cheirosa na casa. Então, o nosso sentido, tudo ele influencia nas nossas emoções. Aquela comida gostosa que às vezes você sente o cheiro e lembra da sua avó, da sua mãe. Olha para você ver como que é importante os nossos sentidos, né?
a nossa boca, eu falo que se você usa a sua boca para abençoar vidas, né, para profetizar coisas boas ao invés de maldizer, criticar, falar mal, você vai gerar um sentimento de gratidão na sua vida, de bondade na sua vida. Então, e o nosso ouvido da mesma forma, que é um dos nossos sentidos. Se você ouve coisas ruins, você vai acumular coisas ruins na sua mente e no seu coração, né? Se você ouve músicas que vai te gerar coisas ruins, negatividade, do mesmo jeito. Se você ouve músicas leves, músicas boas, música que faz sentido para a sua mente, para o seu coração, você vai absorvendo tudo isso. Então, nossos sentidos, né, os nossos 4 sentidos, ele faz, assim, uma diferença muito grande na nossa vida. E eu queria deixar aqui para vocês essa autorreflexão, para vocês começarem a inserir na sua vida, na sua própria vida pessoal, né, de conhecer, de autoconhecer essa super que está aí dentro de você. Então, Ana, como que eu faço para me sentir uma super? Comece a usar esses 4 sentidos, o sentido da visão, né, o sentido de ouvir, de falar, de sentir o cheiro, de tudo isso. E aí você começa na sua vida pessoal, a influenciar no seu ambiente, dos seus filhos, do seu esposo, do seu trabalho, de tudo isso. Então eu quero deixar aqui para vocês assim, todas nós somos supers, nós temos uma força que vai além, né, que conecta com a nossa espiritualidade, que conecta com aquilo que a gente crê, com aquilo que a gente acredita, e a gente vai continuar trazendo aqui no Supers Podcast mais histórias inspiradoras, mais histórias de superação, para vocês terem então essa ligação com as pessoas que vai vir aqui participar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa introdução, desse retorno aqui. E para vocês que não me acompanham lá no Clube Hannah, o Clube Hannah nasceu, gente, com muita coisa boa. Já tem treinamentos liberados, já tem cursos liberados, já tem coisas assim riquíssimas que vocês assim vão aprender, né, com profissionais, não só comigo, mas com outros profissionais que vai estar levando conhecimento para vocês. Então, não se permita se estagnar, entendeu? Então é isso, mulheres supers, vamos que vamos. Se inscreva nesse canal, curta, compartilha. Se você compartilhar, eu estou aqui contribuindo com vocês, você vai contribuir para esse canal e para crescer esse canal e essa comunidade, essa rede do bem, porque aqui a gente só vai trazer conteúdos que eleva, que traz impacto, que faz as pessoas evoluírem nas suas vidas, que ajuda as pessoas que querem buscar conhecimento. Então a gente vai ter conhecimento aqui liberado no canal, vamos ter conhecimento liberado no Clube Hannah. Então se inscreva, participe do Super Podcast, do Clube Hannah. Vem com a gente, eu conto com vocês e espero que vocês sejam tão felizes e gratas assim como eu estou. Beijo e até o próximo Supers Podcast.